O cachorro latindo aqui, não para. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos hoje reunidos aqui na nossa comendadoria, Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje vamos falar, hoje vai ter a apresentação do trabalho do irmão Sérgio, né, sobre os Templários e o Pergaminho de Chinon, trazer um pouco da história, né, sobre o que foi o Pergaminho de Chinon, né, o final da história dos Templários naquela primeira fase ali, onde a ordem ficou suspensa, né, até hoje suspensa, pela ordem do Papa. Suspensa, mas não é parada, ela continua existindo. Ela ficou suspensa lá no papado. Bom, vou passar a palavra para o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, você precisa da tela ou vai ser só Não, conversar? Como é que você quer não, fazer? você, sem tela, sem tela. Perfeito, então. Então tá, eu vou deixar no mute aqui. Meu irmão Sérgio, na hora que você quiser começar, tá com a palavra Tá aí. bom. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Coube a mim, para a noite de hoje, a questão da absolvição dos templários, o Pergaminho de Chinon. O chamado Pergaminho de Chinon é um documento histórico, originalmente publicado por Etienne Balouse, no século XVII, na obra Vitae Paparum Avignonensis, A Vida dos Papas de Avignon. Este documento obteve destaque em nossos dias graças à descoberta pela doutora Bárbara Frale de que o Papa Clemente V absolvera secretamente o último grão-mestre, Jacques de Molay, e os demais líderes dos Templários em 1308, das acusações feitas pela Santa Inquisição. O pergaminho está datado Chinon, 17 a 20 de agosto de 1308. O Vaticano possui uma cópia autenticada sob a referência Archivum Arcis Armarium, T218. O pergaminho original encontra-se sob a referência D217. À época, uma investigação foi executada por agentes do Papa para verificar os argumentos ora contra os acusados, no castelo de Chinon, na diocese de Tours, na França. De acordo com o documento, o Papa instruiu a Berengário, cardeal dos Santos Nereus, e Aquileu a Estevão, cardeal diácono de Santos Ciríacos em Términes, e a Landolfo, cardeal diácono de Santo Anjo, para conduzir a investigação sobre os cavaleiros templários acusados. Esses cardeais declararam que, através dessa declaração oficial, dirigida a todos que a lerem, o muito, o muito mesmo senhor Papa, desejando e pretendendo saber da pura, completa e descompromissada verdade pelos líderes da dita ordem, irmão Jacques de Molay, grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, irmão Raimbaldo de Caron, preceptor dos comandados dos Cavaleiros Templários em ultramar, irmão Hugo de Perrault, preceptor de França, irmão Godofredo de Gonenville, preceptor de Aquitânia e Poitou, e Godofredo de Charnay, preceptor da Normandia, nos ordenou e comissionou especificamente e por sua expressa, verbalmente expressa vontade, de forma que nós possamos com diligência examinar a verdade, através de questionamento do grão-mestre e dos preceptores antes citados, um por um e individualmente, tendo junto testemunhas públicas e confiáveis. Raimbaud de Caron foi o primeiro a ser interrogado
em 17 de agosto de 1308. Após interrogatório, os cardeais deram a absolvição. Abre aspas. Após esse juramento pela autoridade do senhor Papa, especificamente dada a nós para esta finalidade, nós estendemos a este humilde solicitante, irmão Raimbold, em uma forma aceita pela Igreja, o perdão de absolvição do veredito de excomunhão, que fora expedido pelos feitos antes mencionados, reintegrando-o em unidade com a Igreja e reintroduzindo-o para a comunhão da fé e dos sacramentos da Igreja. O segundo a ser interrogado no mesmo dia foi Geoffrey de Charnay. Ele também foi absolvido. O terceiro a ser interrogado no mesmo dia foi Geoffroy de Gonenville. Ele também foi absolvido. Em 19 de agosto de 1308, Hugo de Perrault foi o quarto interrogado e ele foi absolvido também. O grão-mestre foi interrogado por último, em 20 de agosto de 1308. Os interrogadores cardeais também o absolveram. De acordo com o documento, todos os interrogatórios dos acusados, entre 17 e 20 de agosto, ocorreram na presença de notários públicos e testemunhas selecionadas. Entre as acusações estavam sodomia, negar a Deus, beijos ilícitos, cuspir na cruz e adoração a um ídolo. É de notar, porém, que o documento não parece corresponder aos atos posteriores do Papa, uma vez que o grão-mestre e seus subordinados permaneceram presos até 1314, quando foram queimados vivos em Chinon. O corpo do texto detalha a aparência do acusado, o juramento do acusado, acusações contra o acusado e o modo de interrogação do acusado. No interrogatório do irmão Molay, abre aspas, quando perguntado se havia confessado esses feitos devido a um pedido, recompensa, gratidão, favor, medo, ódio ou persuasão por alguém, ou pelo uso da força, ou medo de tortura futura, ele respondeu que não. O pergaminho de Chinon foi preparado por Robert de Conde, clérigo da diocese de Soissons. Os notários foram Umberto Vercelani, Niccolo Nicolai de Benvenuto, Robert de Conde e o mestre-master Amise d'Orléans Le Ratif. As testemunhas foram o irmão Raymond, abade do monastério beneditino de Santo Teófred, mestre Berard de Boiano, arquidiácono de Troia, Raoul de Bosset, confessor cânone de Paris, e Pierre de Sor, superintendente de Saint-Galgery, em Cambresis. Antes de ser queimado vivo, em 1314, Jacques de Molay teria rogado uma maldição, a partir da Pira, para que Filipe o Belo e seus descendentes tivessem algum revés fatal. A lenda afirma que de Molay teria desafiado o rei e o papa a encontrá-lo novamente diante do julgamento de Deus, antes que aquele ano terminasse. Efetivamente, o monarca veio a falecer no mesmo ano, assim como o Papa Clemente V. Nos 14 anos seguintes, os três filhos do rei, seus sucessores ao trono, vieram a falecer, encerrando a linhagem direta de 3 séculos da dinastia capetiana, levando muitos a crer na maldição. Ironicamente, o rei Luís XVI era um descendente de Filipe o Belo e sua neta, rainha João II de Navarre.
Quando a cabeça do rei caiu na cesta da guilhotina, um homem não identificado se aproximara, mergulhou a mão no sangue do monarca, sacudindo-a no ar e gritara: Jacques de Molay, fostes vingado. O ato original da investigação realizada a portas fechadas em Chinone, reencontrada depois de 700 anos nos arquivos secretos do Vaticano, restitui o êxito do procedimento, que foi concluído com a absolvição dos chefes e sua total reintegração na comunhão católica. Mesmo antes do Vaticano anunciar a sua existência, muitos livros de referências sobre os templários já citavam o pergaminho de Chinon. Em 2002, a doutora Bárbara Frale localizou uma cópia do pergaminho nos arquivos do Vaticano. Mesmo com datação por métodos modernos, não se poderia comprovar a fata do texto, apenas da data com que o couro base foi preparado. Era isso que eu tinha para apresentar para os irmãos sobre o pergaminho de Chinon e a absolvição dos templários. Opa, tá certo, irmão Sérgio. É muito bom a cronologia, né? Mostrando ali as pessoas que participaram desse ato contra os Templários. Eu dou os parabéns aí pela apresentação. Vou fazer só algumas colocações aqui, só para tentar entender também o porquê, né, dessa perseguição aos Templários naquela época, né? Uma ordem que já tinha muito tempo já em vigor. Então, tem um livro aqui também da Bárbara Freire que fala sobre os Templários. Ela diz o quê? Na época, antes do Papa Clemente V, existia o Papa Bonifácio VIII. O Papa Bonifácio VIII, ele não se dava com com o rei Filipe o Belo, tá? Então tá aqui, vamos ver. O monarca francês, né, o Filipe o Belo, descendia da dinastia abençoada de Clovis, o qual, segundo a tradição, tinha sido consagrado por uma crisma miraculoso que o próprio Espírito Santo trouxera do céu na forma de uma pomba. Logo, o rei da França detinha a própria soberania diretamente da vontade de Deus, e sua dignidade era espiritualmente superior a todos os outros reinantes. Por isso, segundo a ideologia de Filipe o Belo, era justo que o soberano detivesse também o primado político sobre a cristandade, pois ele, rei cristianíssimo, tinha podido guiá-la a salvo, curando-a de seus males. Aí, outro ponto aqui que temos é que o Papa Bonifácio, né, ele também tinha preparado uma bula de excomunhão do... Aqui, ó. O Papa Bonifácio mandou redigir uma bula de excomunhão contra o rei da França, intitulada Super Patriciólio, que deveria ter sido publicada a 8 de setembro de 1303. Mas uma expedição de soldados franceses, chefiada por Guilherme Nogaret, o jurista mais em evidência do conselho, juntou-se a um bando de homens dos Colonna, da cidade de Anagni, onde Bonifácio se encontrava. Na noite de 7 de setembro, o pontífice foi agredido, tentaram capturá-lo para levá-lo prisioneiro a Paris, onde seria deposto e declarado herético. Logo depois ele conseguiu escapar, mas ele morreu logo em seguida com ferimentos. Então veja que o rei Filipe o Belo queria dominar não só a questão política, mas toda a questão da cristandade, né? Queria ser soberano das duas maior- maiores autoridades que existiam no mundo antigo, né? A parte política, o rei, e também a parte da igreja. E aí o Bonifácio, né, tenta fazer essa bula de excomunhão dele. Não chegou a publicar, porque acabou morrendo. E logo após a morte dele, quem entra o Clemente V, que é o que participou de toda essa lambança aí. Em 1305, Clemente V recebeu a coroação pontifícia em Lyon, na presença do rei da França. Olha só como o Clemente já estava já nas asas do rei da França. Naquela ocasião, o soberano repetiu-lhe alguns rumores, segundo os quais estavam em uso entre os templários, comportamentos, né,
e naturalmente solicitou-lhe profunda questão. Então, o rei Filipe já começou ali a costurar uma guerra contra a própria igreja. O que ele pretendia? Desqualificar a Igreja Católica. Isso que é o rei para quê? Para que ele assumisse como grande soberano. Como ele tinha dito que o Espírito Santo desceu nele, né? Então a linhagem dele era uma linhagem divina que era própria para ser rei e para responder pela igreja. Ele começa a tentar fazer a desqualificação da ordem. Aí começam os processos inquisitórios. Começa a perseguição, aí prende os templários Pierre de Molay e o outro, esqueci o nome dele. Os dois juntos vão para Chinon e ele impede o rei da França, impede o Papa Clemente de ter comunicação com eles. Impede. Faz de tudo para não ter comunicação. Aí começa toda a questão. Como que ele ia conseguir falar com esses templários? Aí, como o irmão Sérgio falou, né, teve três cardeais, né, que foram fazer essas inquisições, e eles realmente, na visão deles, os templários estavam totalmente isentos, porque aquilo ali era uma criação para tentar desconstituir todo o papado que estava naquele momento, para que o rei conseguisse assumir, além da parte do reino, mas também a parte religiosa. E aí começa essa luta contra os templários. Daí tem um trecho aqui que eles estavam a coisa era tão acirrada que também teve 54 templários foram absolvidos. Eles eram absolvidos pela parte religiosa, né? Eles eram absolvidos, mas o rei não liberava, mantinha eles presos, mantinha eles mesmo. Aí começou uma questão, mas quem é responsável pelos templários? A igreja ou é o rei? O rei não liberava ninguém, mantinha preso. E aí começa as execuções. Ele começa, mesmo sendo considerados inocentes, ele executa, vai executando um atrás do outro. Executando para quê? Para ele tinha persistir na questão que havia, então, uma desvirtuação, né, total dos templários. A igreja em si estava desvirtuada, o Papa também estava desvirtuado. E aí o próprio rei da França, ele ameaça o Clemente de fazer o que fizeram com o rei Formoso. Rei Formoso era o rei Formoso, desculpa, o Papa Formoso. O Papa Formoso perdi a data dele aqui, mas é de 900, 890 e alguma coisa, quando ele estava no papado. O que aconteceu com esse Papa? Depois que ele morreu, era comum isso, tá? Eles faziam um julgamento para tentar desconstituir todos os atos que ele fez. Mas estava morto, como é que fazia? Tirava o cadáver do caixão, com as roupas de Papa, botavam em cima do trono lá do Papa, começava o julgamento e alguém atrás dele dizia: Eu confesso que, entendeu? Fazia o julgamento bizarro, né? E ele confessava todos os pecados, um cadáver em cima do trono. E aí, quando ele confessava tudo, ele era declarado herético. Declarado herético, ele perdia tudo que ele constituiu, todas as ordens que ele deu, perdiam validade. Todas, todas. E aí, os reis faziam o quê? Eles faziam muitas coisas que não gostavam do papado, né? Botava outro no lugar e esse outro remendava tudo. Então, eles, o, pa- o Felipe o Belo, ele impôs ao Clemente que eles iam fazer a mesma coisa com ele. Assim que terminasse que ele morresse, eles iam fazer a mesma coisa com ele. Desconstituir ele de papa, né? Anular todos os atos deles, e aí, inclusive, a anulação do próprio pergaminho de Chinon, que ficou secreto. Porque se ele soubesse que estava ali, aí mesmo que o fazer. E fazer para desconstituir de vez por isso, talvez, esse pergaminho ficou escondido. E o Papa, ele fez o quê? O Papa Clemente, na época, ele redigiu uma bula papal que ele ficava para, depois de 2 anos, em 1307, se não me engano, e depois de 2 anos, eles iam fazer um concílio para julgar os templários. A cúria ia julgar os templários, depois de 2 anos. Ele achava que já estava tudo mais aquietado. E o acordo que ele tinha com o rei era o seguinte: deixa eles sob a custódia da cúria, né? Todos os templários sob a custódia da cúria, e depois a gente vê o que vai fazer com eles. É uma maneira de tentar evitar de continuar a matança dos templários que estavam presos. Essa é
uma questão que foi levantada no livro da Bárbara Freire, de tentar impedir. O Papa viu o quê? O Papa Clemente, segundo os descritos da autora, ele viu que a guerra contra a igreja ia ser massacrante, porque o que acontece? Assim que o Clemente morresse, ele tinha medo de morrer a qualquer momento, ele sofria de hemorroidas gravíssimas, não conseguia praticamente andar, nada, estava péssimo, tanto que logo depois ele morreu. E ele fala que vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o Papa Formoso, nós vamos te botar lá na cadeira do papado, com a roupa, e nós vamos te julgar e tu vai responder todas as respostas que a gente quer. E aí, e cancelar todos os teus atos. E nós vamos fazer o quê? Toda a igreja vai ser o quê? Vai ser um braço do reinado da França. Quer ver, a igreja de Roma seria um braço da igreja do reinado da França. E essa era a ambição do Filipe. O que o Papa Clemente pensou? Se continuar desta maneira, o prejuízo para a Igreja Católica vai ser devastador, porque ele ia encampar uma luta contra a Igreja, entendeu? Que é, todos estavam poluídos, né? Com as heresias que haviam levantados contra os Templários e também contra o papado. Até teve um bispo, esqueci o nome dele também, que ele fazia parte jurídica também, ele era um capelão, ele é o jurista que defendia os templários, ele alegava todas as nulidades que tinha no procedimento e tal. O que aconteceu com ele? O rei da França prendeu e queimou ele vivo. Então o Papa ficou com muito medo. Pô, esses caras vão. Eles tinham poder militar? Tinham. Talvez não tanto como os templários. Os templários estavam ainda sob o braço do Papa. No livro dela, ela diz o quê? Que o acordo que o Papa fez com o Jacques de Molay era o seguinte: nós vamos fazer uma reformulação da ordem, e primeiro, reformulação da tua ordem. Segundo, a ordem vai ser absorvida pelos hospitalários, e todos os bens vão para os hospitalários. E vai evitar, então, de ter toda essa mortandade e tal, mas faz o seguinte: assina um documento que tu concorda, né? Que aí vão levar para o rei da França para nós tentar resolver tudo isso. E assim foi feito. Só que, logo depois disso, o Papa Clemente fez a bula, né, inocentando todos os templários. Ele vai assinar, mas são inocentes. É só para evitar do rei Felipe continuar matando todos os templários que estavam presos. E aí, o que acontece? O Clemente, é, ele entra em férias, dá férias do pontificado dele, né, que eram as férias de verão. Lá na França tinha muito isso, né, entrava em férias, aí o pessoal saía do litoral, ia para as montanhas, porque era mais fresco, não tinha o hábito de se tomar banho naquela época, tinha toda essa questão. Aí ele deu férias de verão, né, pontifícias, e também tinha uma festa de Nossa Senhora da Assunção, que era um ano sagrado para eles e tal. O que aconteceu? Nesse momento, os cardeais estavam lá junto com os templários, tal, então tá tudo de festa, tá tudo muito certo. O rei também entrou de férias, tá tudo resolvido, vamos entrar de férias também. E aí o que acontece? O rei manda ir até Chinon, captura o Jacques de Molay, captura ele e o amigo dele, não sei se é o nome, não tem o nome dele aqui não. Captura eles, aí leva até a ilha da França lá, que é na frente da Catedral de Notre-Dame, ali tem aquela ilhazinha. Leva eles lá e queima eles na fogueira. E mata eles. Porque pro rei da França, eles teriam que eliminar o grão-mestre, que era o líder. Entendeu? E aí, como estava toda aquela questão ainda da igreja e tal, ele resolveu e começou a fazer, matar, mesmo que havia absolvição, que ele não sabia que tinha absolvição, que só foi descoberta séculos depois, né, com a doutora Bárbara Freire que descobriu, mas até aquele momento não havia essa absolvição. E aí já tem uma lei morto, né, e aí tem aquela questão dele de falar que vai encontrar com eles no, dentro de um ano, né, e a descendência também dele vai sofrer. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. É, é isso aí. Então, o que a gente vê, né, resumidamente, pelo que o Sérgio trouxe para nós sobre a origem do pergaminho de Chinon, né?
como quem redigiu o Pergaminho de Chinon. A história por trás é essa aí, é de um rei da França, extremamente obcecado não só pelo reinado da França, mas para comandar também a Igreja de Roma. Tanto que foi na época dele que aconteceu a cisma. O que é a cisma? A cisma foi a divisão da Igreja Católica, né? Então temos uma igreja, acho que é em Jerusalém, né? Igreja ortodoxa, se eu não me engano é isso. Se estiver errado, desculpa. Mas houve uma cisma. Então, o que aconteceu com essa cisma? Criou-se dois papados, né? Um papado ficou na França e o outro ficou em Roma. Com esses dois papados aí, tava dois papas, por conta de toda essa luta do Filipe para tomar o poder da igreja. Ele queria tomar o poder da igreja. Como é que ele faz isso? Vai destruindo suas bases. Agora, a principal base que podia bater de frente com ele eram os templários. Então, primeiro ele ataca os templários. Então, ele emudece os templários. Feito isso, ele vai em cima do Papa. Ele começa a fazer chantagem em cima do Papa. Vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E o Papa, por isso que quando o Jacques de Molay morre, né, ele também ele fala que vai encontrar o Papa também, né, dentro de um ano e tal. Ele vai responder perante Deus o que ele fez, porque para o Jacques de Molay, o Papa ele abandonou a ordem. Ele simplesmente abandonou, ele se acovardou de uma maneira e abandonou a ordem, né? Como ele chegou ao papado, ele chegou também por uma questão política. Ele chegou por uma questão política, né? Ele era mais afeto à monarquia francesa, chegou lá de uma maneira meio política, mas ele tem toda uma construção teológica por trás dele. Então, ele tentou fazer alguma coisa, mas sucumbiu e aí abandonou totalmente a ordem e aconteceu tudo que a gente sabe até hoje. E a ordem, então, ela ficou com o pergaminho de Chinon, a ordem ficou suspensa. Ela ficou suspensa. Suspensa para indeterminado. Por que ela ficou suspensa? Porque em 1307, quando ele fez essa bula aqui, ele deixou a ordem suspensa, porque quando eles fossem se reunir novamente no novo concílio, eles iam resolver a questão da ordem. E resolver a questão da ordem, se ela ia para os seus hospitalares, não ia. Como ele morreu e esse documento ficou guardado secretamente, ninguém soube de que a ordem ficou suspensa. Quando se abre esse documento lá no Vaticano, né, como o irmão Sérgio falou, a doutora Bárbara Freire até tem ali onde ele pode ser encontrado esse pergaminho, aí se vê que realmente não houve, a ordem não foi extinta, ela foi suspensa porque eles iam tentar resolver essa questão dessa guerra acirrada que o rei da França tinha contra a igreja. E aí ele foi atacando todo mundo. Aí matou bispo, matou padre, matou tudo que ele podia matar para sufocar a igreja naquele momento. Fez a cisma, dividiu a igreja. Não tem um ditado que muitos militares usam, né? Dividir para conquistar. Ele divide, quando vai dividindo, vai perdendo força. Perde força e vai conquistando. É assim que ele foi fazendo. Tanto que ele dividiu a igreja. Ele teve a cisma da igreja, dividiu, atacou os templários, atacou o próprio Papa, ele disse que ia criar um processo de heresia, de que o Papa era feiticeiro, que o Papa fazia um monte de coisa, e depois o Papa está morto, ele não tem o que fazer. E aí ele pensa, pô, eu fui indicado aqui politicamente para ele. Daqui a pouco entra outro Papa, assina embaixo, e aí como é que fica toda a história desse. Mas, bom, eu tinha só para acrescentar esse aí para fazer a parte anterior, né? Ao que o irmão Sérgio falou sobre o próprio pergaminho. Passar a palavra para o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, você fazer alguma manifestação? Olha, eu vou fazer o que o irmão Max fez em uma reunião aí, ó, non nobis dom. Depois disso, eu vou falar o quê, né? Na verdade, primeiro eu queria parabenizar o irmão Sérgio, foi muito boa apresentação. Jorge complementou de uma forma maravilhosa, não tem nem o que falar, né? A única coisa, o único ponto que eu queria colocar aí nessa história, lá, voltar no tempo aí, talvez o único ponto a se acrescentar é que o Felipe o Belo, quando jovem, tentou ingressar na ordem e teve seu ingresso negado, né? Então era um dos pontos também que ficou aí, que ele levou com ele ao longo do reinado e um motivo a mais aí, né, para perseguição à ordem, enfim, a toda a riqueza da ordem, e aí entra toda aquela história né, que a ordem teve aí ao longo dos anos. Então, para acrescentar, seria só esse ponto aí, porque eu acho que Jorge já colocou muito bem aí, complementou muito bem, o irmão Sérgio também fez
uma apresentação fantástica, então acho que o assunto foi muito bem discutido aí. Parabéns, irmão. Uma boa lembrança essa que ele realmente ele que tentou entrar, mas não conseguiu, né? Só vou me redimir uma coisa que eu falei aqui trocada, tá? Eu falei que o rei tentou fazer o que foi feito com o Papa Formoso lá, que, né, foi tirado do túmulo para ser julgado novamente e tal. O Filipe o Belo, ele disse que ia fazer isso com o Bonifácio oitavo, que era o antecessor do Clemente. E aí, se o Bonifácio era herético, todos os atos ali não existem mais. E o que ia acontecer? O Clemente ia perder o papado dele. Então, é só me redimir, que eu falei que ele ia fazer com o Clemente. Não, ele ia fazer com o Bonifácio, anular todos os atos do Bonifácio, e aí o que acontece? O Clemente ia perder o cargo de Papa, e aí o que ia acontecer? Ia ser perseguido, ia ser preso, ia ser morto. Era que o Felipe fez a chantagem, né? A ameaça, na verdade, a ameaça contra o. Só para me redimir, que eu falei invertido ali. O irmão Sérgio, quando quiser interromper, tá? Fica à vontade, tá, irmão? Não, tudo bem. Passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, se quiser se manifestar. Boa noite, irmãos. Boa Bom, noite. primeiramente, dar os parabéns ao irmão Sérgio. Irmão Sérgio, foi super esclarecedora, né? Que você colocou a cronologia de todos os fatos. Então, foi super didática, né? A forma que você passou, colocou todos os personagens também, como o irmão Jorge muito bem citou, e ele depois complementou muito bem, colocou também novos fatos. E muito bom. Eu fiquei preso numa reflexão de dois únicos pontos aqui. E o primeiro é a questão da dita maldição. Em vários livros a gente vê isso, e na própria série dos Templários que tem no Netflix. Ela é meio romantizada, né? Distorcida e romantizada de alguns aspectos, mas é interessante para a gente ver. Eu vi umas duas vezes, assisti a série e eu achei bem interessante, né? E o quanto a dita maldição, né, do Jack Demolay, ele extinguiu através dessa maldição uma toda uma sucessão de uma família, né? Então, será que foi acaso? Será que não foi? A gente fica, né, naquela. E aí a gente sabe que não existe acaso, né? Isso me chamou a atenção, como também me chamou a atenção, né? Ouvindo o irmão Sérgio, né, ouvindo o exemplo do Papa Clemente, do Papa Bonifácio e principalmente do rei Filipe o Belo, né? E aí, para algo muito mais contemporâneo, o Hitler, que foi assunto em pauta desses últimos dias da gente, né? E a reflexão que fica é a seguinte: como é a história, né, no decorrer dos tempos, coloca poder às pessoas erradas, né? E como a gente tem que ter discernimento quando dá poder a alguém, né? Então, fica essa reflexão. O mundo está repleto de histórias, né? Onde no decorrer dos tempos, pessoas erradas foram colocadas num posto de poder, onde fizeram muitas coisas equivocadas, né? A gente vê os exemplos aqui, e o exemplo do rei Filipe o Belo é um deles, né? Isso me chamou a atenção. Obrigado, irmãos. Tá, joia. Obrigado, irmão Max. É bem interessante que tu colocou, né? Essa questão aí do poder cair em mãos não preparadas, né? Ou ambiciosas demais. Uma coisa que se falar sobre o que o Jacques Demolay falou antes de morrer, né? Eu tenho um livro que fala uma questão que eu achei bem interessante. Fala o seguinte: Jacques Demolay pediu aos carrascos que afrouxassem a corda que lhes cerravam os pulsos para que pudesse dirigir seus olhares à Catedral de Notre-Dame, que é Notre-Dame é Nossa Senhora, fica bem no centro da França, para que por mais de uma vez já havia visto testemunhar a sua inocência e rezou à Virgem Maria, a quem São Bernardo havia dedicado a ordem. Olha só, ele fez uma reza à Virgem Maria, como os templários iniciassem e terminassem ali. Os templários diziam que em nome da Virgem tudo havia tido início e que em nome dela tudo terminaria. Assim, com essa prece, o grão-mestre pretendia encerrar gloriosamente o fim do templo,
proclamando a sua perfeita fé cristã. Então tem esse ponto. É sobre a questão do que ele falou, né? A multidão presente agitou-se para acender a fogueira e foi necessário esperar que parte da mesa fosse dispersada das pessoas que estavam ao redor. Segundo o testemunho do poeta Geoffrey de Paris, que provavelmente assistiu em pessoa à execução de Jacques de Molay, teria chamado diante do tribunal de Deus tanto o rei da França, que o havia traído, quanto o Papa, que o havia abandonado. Clemente V morreu no dia 20 de abril seguinte, pouco mais de um mês depois da fogueira. Parece que no momento em que sua morte, ele não teria perdoado o mísero fim dos templários, os quais sempre tratou-se de opor. Ele não teria perdoado que realmente os templários teriam sido extintos, né? Que na verdade o rei da França depois que matou o grão-mestre, a coisa ficou difícil de voltar. Imagina o medo que o Clemente não estava também. O fato de ambos morrerem logo um ano depois de terem sido chamados pelo mestre para responderem às suas culpas diante do juízo de Deus favoreceu o surgimento de lendas que se proliferam naqueles tempos. Aí vai, né? Então, a questão das lendas, né? E também, realmente, talvez seguiu-se essa questão de para impedir que aquele reinado tivesse sequência, né? Mas é isso aí. Eu vou passar a palavra para o irmão Gledson. Irmão Gledson, você está com a palavra. Boa noite. Parabenizar primeiro ao meu irmão Sérgio pela belíssima apresentação, botou todos os pontos. Falar o que depois de tudo isso? Não tem muito o que falar mais. Uma coisa que eu tinha anotado aqui, que o comendador complementou agora, referente, né, ao o que o Grão-Mestre tinha dito, né, que eles iam responder, e eles morreram durante, né, no período de um ano, né, acabou de comentar isso agora, fato que depois no final tinha me chamado a atenção, que é o que ele disse, né, depois, antes de morrer ali, que eles iriam pagar num período e eles pagaram durante esse ano, né. E só parabenizar o irmão Sérgio, o comendador, e os irmãos por os complementos. É isso aí. É, Aí tem aquela questão, né? Uns falam que ele disse que eles iam pagar, né? E outros dizem que eles iam responder pelos atos diante de Deus, né? Passar a palavra para o irmão Anderson. Irmão Anderson, está com a palavra? Boa noite a todos. Parabenizar o irmão Sérgio aí, né? Um ótimo trabalho aí, bem explicado e complementado pelo irmão Jorge aí, os demais, mas cada dia que passa aí é um aprendizado com vocês aí. Parabéns, irmãos. Valeu, Anderson. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. Opa, Boa noite, irmãos. boa noite. Pode falar. Boa noite. Parabenizar o irmão Sérgio. Muito bem feita a apresentação dele e a complementação do irmão Jorge, perfeita, como sempre. É tudo um aprendizado cada vez melhor, né? O que me chamou a atenção, assim, da apresentação, nos comentários, né, do trabalho, é a persistência, né, do irmão, né, do Jacques de Molay. Ele sabia que ele não estava sozinho. E quando todos viraram as costas para ele, ele não virou as costas para a igreja e nem para os irmãos dele. E simplesmente, quando não tinha mais ninguém, um não estava lá para defender ele, honrar. Isso eu achei importante. Obrigado, irmãos. Opa, é isso aí, D'Angelo. Muito, muito boa a tua referência, D'Angelo, que ele, Jacques de Molay, antes de morrer, né? Ele pede para se libertar um pouco para poder ficar olhando para a igreja, né? Para a igreja e reza uma Ave Maria também. Olha só como cristão ele era, né? E é bem que tu falou, ele não deu as costas para os irmãos dele, ficou ali até o final. Deu a vida pela ordem e não, né? E não renegou a fé cristã. Sempre, sempre.
Você muito colocou ali, pô, realmente eu falei ali, mas não tinha me atento a isso, que ele realmente se voltou para a igreja, né? Um dos últimos instantes da vida dele, ele se voltou para a igreja, se voltou para Cristo, né? Olha só, muito bacana isso. Passar a palavra para o irmão José, tá com a palavra? Boa noite, irmãos. Eu queria parabenizar também o irmão Sérgio pela excelente apresentação e parabenizar também tão o Sérgio quanto o comendador também pela excelente aula que deram sobre o que é, do modo geral, também os templários, né? Porque a gente, quando a gente começou a nossa inserção no grupo, todo mundo faz um trabalho sobre o pergaminho de Chinon, né? Então a gente estuda o que é, como é que a ordem, como é que não é, qual o verdadeiro intuito, né? Que são os Cavaleiros de Cristo, né? Então, mas a gente nunca se aprofundou ou nunca entendeu muito bem aprofundado como está entendendo hoje através das explicações aí do tanto do irmão Sérgio quanto o comentador complementou ali dessa questão aí da briga do ego, do o poder que tinha o Felipe o Belo ali na questão não só do poder político, mas também ele queria dominar tudo, a questão religiosa também, né? Então, chama a atenção como é que pode que até o irmão Max falou como é que pode a mente da pessoa desvirtuar tanto para o mal, né? Que ele literalmente ele quis tudo, né? Tanto a questão política quanto dominar a questão religiosa ali e matando na base que é o onde ele mais via a ameaça para ele, que eram os Templários. Então isso aí me chamou muita atenção essa questão do poder dele, da ambição dele e o projeto de poder que ele tinha, que ele ia muito além do projeto econômico e político, mas também o religioso, né? Que queria queria até a gente faz um paralelo com Hitler, até então duas pessoas que o brilhantismo, entre aspas, pro mal, né? Era isso. Opa, é isso aí. Só vou complementar também mais uma coisinha. O rei Felipe Belo, talvez, né, ele quisesse, lógico, ele queria que a igreja tivesse, se fosse um braço do reinado da França, a igreja. E tu dominaria toda, né, a população, toda. E outra coisa, ele dominando a igreja, ele ia ter acesso a toda a riqueza que a igreja tinha, toda a riqueza. Então, então ele vai dizer, o Espírito Santo me iluminou, então eu sou por Deus, mas ele queria era a riqueza da igreja, e não era pouco, né? E ele tinha vindo de duas guerras ali que estava todo endividado, que é a Guerra dos Flanders e uma guerra com a Inglaterra. Então ele estava lascado, então ele precisava de dinheiro de qualquer maneira. Então ele começou a tramar essa grande jogada contra a igreja, né? E a gente sabe o desfecho que aconteceu. É, É interessante, né, Jorge, também que a gente tem que analisar a época, né, 1300 e pouco, ali a gente não tinha chego nem no iluminismo ainda, a gente estava no século das trevas, na Idade Média, onde não eram os estados que tinham poder, que nem países hoje, né? Era a igreja que mandava em toda a bagaça, né? A igreja tinha o poder de todos os livros confiscados, né? Não existia produção científica, o que existia era confiscado. Os alquimistas eram bruxos que tinham que ser queimados, né? Então a igreja tinha todo o poder. Então quando o cara fala assim, eu tô iluminado e tal, é porque ele quer a mão no aqui, né? sim, sim, imagina ele dominar a própria, todo o poderio a riqueza que a Igreja Católica tinha, a Igreja de Roma. Imagina, cara. Aí ele, assim, aí ser um reinado que iria ser talvez o que Hitler tentou fazer, né? Tentar espalhar todo o reinado da França, aí pegando todos os países e tocando em frente e querendo, né? Vai saber o que se... Provavelmente ele queria ser como é que fala? É, imperador. Queria ser um grande É. imperador. Foram outros, né? Ô, irmãos, agora me deem licença para uma curiosidade, que é mais uma curiosidade, talvez até para descontrair, mas no fundo não, né? Jacques Demolay, eu peguei o sobrenome Demolay, né? E fiz aquelas progressões de numerologia neles, né? Agora tudo que eu olho eu penso nos números, né? E começo a achar. É,
E vocês imaginem quantas letras tem o sobrenome Demolay? Hum? Já contaram? Tem sete Não, letras. 7. Ah, Sete é. letras. E o 7 é igual a 28, que é igual a 10, que é igual a 1, né? Que é igual ao número da unidade. E vocês sabem o que que representa o número 7? Ele representa o número da perfeição também, né? Só para Ótimo, só para nossa, muito bem. descontrair aqui. Ah, mas muito bem colocado. Muito bacana. O Jacques de Molay precisaria, lógico, umas duas apresentações só dele, porque contaria toda a história dele, né? Desde o início da carreira dele junto à Ordem, né? Até o fim. É isso aí. Mas muito bem colocado, irmão Max. Irmão Sérgio, está com a palavra, irmão? Quiser se manifestar? Eu só gostaria de, mais uma vez, me desculpar pelo atraso, né? Que espero que não aconteça mais. E agradecer a todos os irmãos pelos comentários que enriqueceram a minha apresentação, todos os comentários assim bem ilustrativos, bem enriquecedores. Então, só me resta agradecer a todos. Muito obrigado. Opa, é esse irmão Sérgio. Nós agradecemos aí você ter apresentado o trabalho, né? E trouxe para nós essa nossa nova. Toda vez que a gente pega um tema e volta para ele, né? A gente sempre acaba aprendendo algo mais. Sempre, sempre. Então, quando eu vi que tinha a apresentação do teu trabalho sobre o pegamento Chinon, também já fui atrás para tentar relembrar algumas coisas, né? Para a gente poder estar preparado para também todos se auxiliarem, né? Mas a ideia lá como escudeiros, né? Depois como templários, tu vê que nós somos templários, estamos aqui, estamos voltando na história do pergaminho não, que os escudeiros já fizeram o trabalho, né? Agora o irmão Sérgio apresentando. O que é importante sempre relembrar, né? A questão dos templários, que muita gente indaga, né? Templários não existe mais, templário agora é outra ordem, é isso, é aquilo e tal, né? Tem toda uma questão que envolve os templários faziam bruxaria, toda aquela questão. A gente sabe que não era isso, realmente não era isso. A história realmente é outra. E a pesquisadora, né, a Bárbara Freire, ela está dentro do Vaticano, lá nos arquivos. Então, ela pesquisa, pega muito material lá que realmente tem. E ela mesma fala, né? Quando é só boatos e quando há material, né, histórico que ela consegue embasar. Então, ela é bem ciente disso. Ela coloca isso em embasamento histórico, há documentação sobre isso. Então, ela consegue fazer um trabalho assim de excelente, excelente mesmo, né? Irmão Sérgio, muito obrigado pela apresentação. Foi muito enriquecedor assim e trouxe bem a evolução, né, de como é que foi criado o pergaminho de Chinon ali, quem foi que produziu, as épocas, onde ele está guardado, né, o código lá onde ele está guardado lá no Vaticano. Isso é muito muito interessante saber. Eu vou encerrar a nossa reunião. Irmão Eduardo, quer falar mais alguma coisa? Não? Não, tranquilo, irmão. Só queria pedir para depois. Você citou o livro da Bárbara Frale, tudo bem, mas Ah, você sim. citou um outro livro ali que, se você puder Pois, nos passar a referência, qual é o livro que você citou então ali? esse eu vou mandar para você Isso, de novo. Eu isso, tenho esse isso, aqui. isso. Vou mostrar uma coisa para vocês aí, peraí. Não dá para ver, né? Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Isso aqui é o pergaminho de Chinon. Não é o Olha só, original, né? aonde você arrumou isso, né? Interessante. Pergaminho de Chinon. Jorge, tira o filtro, eu acho que tá atrás, porque ele tá bloqueando o pergaminho. Bloqueia. Bom, mas você viu que tem um. Mas É, onde. é, bloquear, interessante, né? Bloqueia mesmo. Ele bloqueia, não dá pra ver, só dá pra ver que tua mão tá com alguma E dá, coisa. né? Aham. Aí, É, agora Esse é um deu. quadro. Vê que é um Esse é o quadro. pergaminho? Pergaminho de Ah, Chinon. Tamanho natural, original, como diz o outro. interessante, muito Não é, interessante. não é o original, né? É uma Uhum. cópia. Vocês vão Mas o encontrar, tamanho. vocês vão encontrar ele nesse livro aqui, ó. e onde você arrumou Uhum. aquele ali, Jorge? Nesse livro aqui. Aí Ah, você ampliou copiou do para livro. imprimir. Não. E no final dele, ele vem o pergaminho dobrado aqui, ó.
Dobrado, ô, que massa. PHD Mas dobrado. olha, Aí eu peguei, Bota, aí eu botei no quadro. bota, bota a capa desse livro aí no grupo. Vou botar ali. Vou botar. Muito bom esse livro aqui. É o que eu falei, eu tirei desse livro. Então é isso aí, minha irmã. Vou encerrar a nossa reunião de hoje. Agradeço a todos. Até a próxima.